E na outra semana ele chegou alegre, contente, nos contando que tinha passado, que ia fazer teologia. E que iria fazer com muito gosto. Sabia que Deus estava trabalhando na sua vida. Mas ele tomou uma atitude. Ele saiu do que era passivo. Ele não ficou esperando. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, não pense que é só porque ela caiu do céu, não. Talvez você agiu inconscientemente, mas se você sabe nesse momento que precisa tomar uma atitude, tome. Fale com Deus e o Senhor vai lhe direcionar a tomar essa atitude. O versículo 3 do capítulo que nós lemos fala que estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que cai, ali ficará. A imobilidade da árvore caída, ou em outras palavras, vivendo o passado. Tem muita gente que não toma certas atitudes porque fica presa sobre o seu passado. A árvore tombou devido a uma sequência de fatores, da qual a chuva veio, o vento veio, e aquela árvore tombou e ali caiu. E o autor de Eclesiastes diz: ali ficou. Tem muita gente que está com essa árvore. Caiu e ali ficou. Não sai mais daquele estado. Não sai mais daquele estado. Quando o escritor de Eclesiastes mencionava isso, ele mencionava, dando exemplo de que as nuvens, a chuva, os ventos, tais fatores, são fatores normais para serem acontecido, como é na natureza. Na nossa vida, ou na decorrência da nossa existência, os problemas, as circunstâncias, elas vão acontecer, elas vão vir na nossa vida. Nós estamos sujeitos a isso. Mas no momento em que elas vêm, muitas pessoas tombam. Um dia eu vi um pregador falando que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Levantar é de Deus. Se você caiu, tombou, não fique nesse estado. Lembre-se que logo no início, o autor de Eclesiastes pede para você lançar o seu pão sobre as águas. Toma uma atitude. O movimento dos ventos, das nuvens, é justamente não o passado, mas viver o presente, o momento, aquela situação primordial, naquele momento, naquela circunstância. Na nossa vida nós vivenciamos isso, nós passamos por isso. O vento está constantemente se movimentando na face da terra, isso dentro da nossa natureza. Se nós pararmos para olhar as nuvens, nós vamos ver as nuvens mudando de posição sem dar nenhum aviso para isso. Nós estamos tão acostumados aqui no sul a ligar a nossa TV ou ligar o nosso rádio também para procurar saber a previsão do tempo. Quando eu vim para Curitiba, muitas pessoas faziam questão de mencionar: aqui nós temos 4 estações num dia só. É imprevisível, você tem que sair com guarda-chuva, você tem que sair com uma capa, porque é imprevisível. Você não sabe se vai fazer sol, você não sabe se vai fazer frio, e você também não sabe se vai chover. Por quê? Porque se na natureza há imprevisibilidade, imagine nas nossas vidas. Imagine nas nossas vidas. Pode ocorrer essas imprevisibilidades. E o autor de Eclesiastes faz questão de trazer isso diante de nossos olhos. E usa várias metáforas para isso. E mostra vários obstáculos, simplesmente na forma da natureza, mas para expressar a realidade da vida. E aí paramos para entender que eu e você precisamos estarmos preparados. E aí vou fazer as palavras do irmão que leu o primeiro texto bíblico da noite.
vivendo com fé e com esperança. Vivendo com fé e com esperança. Eu e você precisamos ter fé. Eu e você precisamos ter esperança. Sem fé, sem esperança, são duas armas que nós devemos usar ao longo da nossa vida. E aí o autor de Eclesiastes faz questão de mencionar isso no versículo 6, dando o exemplo da semeadura. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. E aí preciso ter fé e esperança. Eu não sei se tem alguém aqui que já foi agricultor, se já trabalhou com horta ou com arado da terra. Mas para se semear, quem é agricultor, ele tem que ter esperança e tem que ter fé. Porque para quem planta, é a mesma coisa que trabalhar no escuro. É a mesma coisa de não ter certeza de absolutamente nada. Eu vou plantar, eu vou lá regar. Agora o crescimento, isso aí não depende de nós. O fruto para se colher não depende de nós. E aí, irmãos, cai sobre aquela mensagem que o Gireno passou para mim, né? Hoje à tarde. Ele mencionava sobre a mesa do local em que as pessoas se reuniam para se alimentar, mas numa posição de reverência a Deus, para reconhecer que o seu alimento, quem lhe dava era Deus, e que eles viviam nas circunstâncias da vontade de Deus. Não existia ninguém melhor do que ninguém. E ele falava mais: se existia naquela reunião pessoa de estado elevado, era de ficar todas do mesmo tamanho, para entender e saber que o único grande é Deus. O único grande é Deus. E aquele que quer ter uma vida abençoada, aquele que quer lançar o seu pão e ter a certeza de que lá na frente depois o encontrará, ele tem que viver com fé e com esperança. Glória a Jesus. Por isso que o autor menciona no versículo 6 sobre a lei da semeadura, sobre o plantio, sobre a agricultura, e chamando a atenção de que não depende de você e não depende de mim o crescimento desse plantio. Mas quando eu planto é porque eu tenho fé de que vai nascer. Eu tenho a esperança de que eu vou colher. E aí tem um outro agravante. Um agravante a respeito da terra. E isso aí depende da nossa atitude. Porque quem é agricultor tem que compreender e entender de terra. E saber aonde pode plantar ou não. E aí o próprio Jesus menciona sobre aonde foi semeado, os 4 solos que foram semeados, lá no Evangelho de Lucas. Então eu tenho que saber onde eu estou plantando também, eu tenho que conhecer, eu tenho que tomar uma atitude, eu não posso plantar em qualquer lugar. Mas se eu estou plantando num local em que eu sei que realmente ali eu posso depositar a minha esperança e a minha fé, aí eu sei que eu vou colher alguma coisa. Uma outra coisa interessante que precisamos compreender e entender é viver com responsabilidade. E o próprio texto sagrado menciona isso. Só que aí ele chama a atenção dos jovens. Ele chama a atenção dos jovens. E outra, ainda incentiva a você viver intensamente. Viver intensamente. Mas não se esqueça, o texto sagrado diz que Deus cobrará de você. Quando ele diz viva intensamente, é para você viver, mas não como os dias atuais mencionam, porque eu tenho que viver com responsabilidade. E eu entendi uma coisa no texto sagrado, é que quando o próprio Deus permite que eu viva intensamente, eu tenha a minha vida, seja ela intensiva, eu preciso entender que essa intensidade
intensidade tem que me fazer bem e não me trazer consequências. Não me trazer consequências. E hoje se vive intensidade trazendo-se em consequência. O próprio texto sagrado menciona que por Deus permitir essa intensidade é justamente para que a vida seja boa, agradável, para que eu não possa chegar no final dos meus dias sabendo que eu nele não vou ter mais contentamento. Seria injusto da parte de Deus permitir isso. E tem muitas pessoas que não compreendem e querem viver à beira do perigo. E a beira do perigo é colher consequências. E consequências na juventude são desastrosas. São desastrosas. Os versículos 9 e 10 fala categoricamente: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne do mal, pois a juventude e o vigor são vaidades. Eu preciso entender e compreender que eu preciso viver, mas o modo de eu viver não me traga mal. Não me afaste do meu Deus. Não me afaste daquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Eu não posso viver a vida de uma forma em que essa vivência ela possa me trazer um transtorno e possa prejudicar a minha vida. Porque muitos jovens hoje estão com as suas vidas completamente destruídas, estão problemáticos, outros estão sofrendo e às vezes calados, outros estão em crise existencial, se fica na igreja ou se não fica, tudo porque a maneira de viver não teve responsabilidade. Aonde eu tiver que colocar o meu pé, eu preciso compreender e entender onde eu estou colocando o meu pé. Eu preciso assimilar diante daquilo que estou fazendo, porque a mesma lei que me dá esperança e me dá fé quando eu planto, ela também dá retorno. E aquele que planta, ele colhe. Aquele que planta, ele colhe. E eu preciso colher frutos, bons frutos. Eu preciso tomar atitudes que eu possa colher bons frutos na vida. Esses bons frutos, queridos, não são, às vezes, claro que nós precisamos, mas não só bênção de prosperidade, relacionamento, amizade, comunhão, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre líder e liderado, relacionamento com aqueles que estão de fora, para deixarmos um exemplo, querido, o exemplo de que tudo aquilo que nós fazemos, nós colhemos bênção. Glória a Deus. Quando alguém faz isso, ela é bem vista, ela é bem aceita, as pessoas lembram de você. O versículo 2 lá em cima fala que você deve repartir com 7, e se ainda tiver o 8º, você tem que repartir com ele também, porque não sabemos que mal haverá sobre a terra. Sabe por que ele diz isso? Porque um dia, a mesma mão que você ajudou, você pode ser ajudado também.